A Moana morreu no final de Moana 2. Tudo sobre o final desse filme explicado agora. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui. O grande objetivo da Moana em Moana 2 é encontrar a ilha de Motofetu, que era uma ilha que antigamente os seus ancestrais e outros povos humanos do oceano se encontravam. Porém, lá no passado, o deus das tempestades, o Nalo, que é o grande vilão desse filme, impediu com que isso acontecesse. Jogou a ilha para o fundo do oceano e ficou por ali, afastando qualquer ser humano que chegasse perto. Por quê? Para recuperar a ilha, precisava passar pela tempestade e um ser humano encostar. Tem que encostar um dedinho na ilha, que está no fundo do oceano. Ou seja, passar por uma tempestade com furacões, raios, vindas de um deus, e ainda por cima encostar na ilha no fundo do oceano e erguer ela de volta para a superfície, é uma missão praticamente impossível. O Nalo acreditava que ninguém ia conseguir. Ele só não contava com a astúcia da Moana, que aqui nesse filme virou um ser ainda mais poderoso, e de um semideus, o Maui. Tá olhando para um semideus. A união desses dois, que vem lá do primeiro filme, tornou isso possível. No final das contas, Maui e Moana conseguiram. Isso porque, como os seres humanos precisavam encostar na ilha, o deus Nalo falou: eu só não deixar os humanos chegarem perto da ilha. Então o Maui até consegue chegar na ilha e começar a erguer a ilha. Só que aí, para entender tudo isso, a gente tem que lembrar do primeiro filme e da própria música do Maui, onde ele fala que ergueu várias ilhas. De nada, pelas ilhas do mar que eu ergui. Porém, ele é eletrocutado por um dos raios e até perde as suas tatuagens. Cara, você já pensou em ver o Maui sem tatuagem? Ele sem tatuagem no filme é assustador, viu? Olha, nem parece a mesma pessoa. E quando tudo parecia que não tinha mais jeito, a Moana se tacou no oceano, foi lá no fundão e encostou na ilha. Só que no momento em que ela encosta na ilha e teoricamente quebra a maldição, ela é acertada por um raio do deus Nalo. E aí eu te pergunto o seguinte: um raio de um deus em uma humana normal, o que acontece? Se um raio normalzinho desses, se cair em cima de você, se tu levar um raio, tu morre. Imagina um raio de um deus. Que saudade do monstro de lava. Então, a Moana, ela leva esse raio e ela morre. Quebrando a maldição, o oceano, que não estava mais ajudando, porque naquele lugar quem mandava era o deus Nalo, ele volta a ajudar. O Maui se taca no oceano para salvar a Moana. Quando ele chega lá, o oceano cria um lugar com oxigênio ali embaixo do oceano, para que o Maui conseguisse respirar, e a Moana está desacordada nos braços dele. A Moana morreu com esse raio, galera. E aí o Maui começa a dizer algumas palavras, né, da cultura daquele povo ali do Havaí. Quando ele começa a falar aquelas palavras, ancestrais da Moana aparecem. Entre os ancestrais, né, aquele antigo grande navegador que tinha sido o último a tentar libertar Motofetu, aparece a própria avó da Moana e outros antepassados. Fica a dúvida se esses antepassados que aparecem são deuses ou se nem são antepassados, se são exclusivamente deuses. Porque aqui a história da Moana se cruza ainda mais com a história do Maui. E mais uma vez, para entender isso, a gente tem que ir lá para o primeiro filme. O Maui tem em uma das suas tatuagens a sua história de como ele virou um semideus. Você se lembra disso? Quando ganhou essa? Como foi? O Maui conta no primeiro filme que ele virou um semideus quando a sua mãe jogou ele no oceano. Olha só que história dramática, né? Para um filme da Disney, para criança, caraca, né? Então a mãe dele jogou ele no oceano. Quando a mãe dele jogou ele no oceano, cara, ele morreu. Eu tive pais humanos. Eles me jogaram no mar. Por acaso, eu fui achado pelos deuses. E nesse momento, então, em que os deuses, os ancestrais da Moana, entenda como quiser, aparecem,
num ritual, eles trazem a Moana de volta à vida. E aí, para você achar que eles não acordaram a Moana, né, não despertaram ela de um sono profundo, porque ela estava engasgada porque bebeu muita água e tal, observe que ela ganha uma primeira tatuagem no braço, num estilo muito parecido com as tatuagens do Maui, que aparecem a cada nova história, a cada nova conquista que ele tem. Como foi no primeiro filme, ele ganha uma tatuagem da história com a Moana, com a Te Fiti. Aqui, a Moana ganha a sua primeira tatuagem de uma semideusa, para começar a destacar os seus feitos como semideusa. Ao salvar Motofetu, ela se tornou uma semideusa, salva pelos deuses, pelos seus ancestrais. E o que acontece? Observe, Motofetu no braço dela, com as correntes marítimas também desenhadas ali, que são as correntes marítimas que ligam os povos diferentes do oceano em direção a Motofetu. Naquele momento em que ela volta à vida, ela também recebe o seu novo cajado, como que a gente pode dizer? O remo, né? O remo tradicional da Moana, também encantado, igual é o anzol do Maui, encantado, igualzinho, cara. Que sensacional, que momento épico desse filme, que não tá sendo tão amado assim por muitas pessoas, mas que ele merece demais os nossos corações. Ele é sensacional. A Moana salva, o Maui ergue a ilha para o oceano e os povos começam a aparecer. O filme termina com a Moana levando outros povos para sua ilha, para encontrar a sua família, o seu povo e mostrar que ela conseguiu. O filme se encerra com a Moana usando o seu objeto mágico dado pelos deuses, transformado pelos deuses, e ela está trilhando as rotas do oceano. O poder do oceano é o poder da Moana, que claro, num provável Moana 3, devido à cena pós-créditos que eu já falei aqui no canal no vídeo anterior a esse, a gente vai ter mais sobre isso para ser explicado. E para não perder nada de Moana 2, para não perder nada de um possível Moana 3 quando for anunciado, você já fica inscrito aqui no canal para de fato não perder nada. Deixa um like nesse vídeo que é muito importante aqui para o crescimento desse canal, porque com o seu like mais pessoas chegam aqui nesse conteúdo. E aqui na tela tem outro vídeo para a gente continuar junto nessa nossa playlist completa com tudo de Moana 2. Vem acompanhar com a gente, tem aqui por exemplo a cena pós-créditos explicada.